Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gerência de Projetos de Software. Na aula anterior, nós discutimos sobre o grupo de processos de iniciação. Hoje nós vamos trabalhar com um grupo de processos diferente, que é o grupo de processos de planejamento. Mas como é um grupo muito grande, nós vamos dividir esse conteúdo em três partes. Nessa primeira parte, nós vamos dar uma introdução sobre para que servem esses processos de planejamento, o que é o documento, que é o plano de gerenciamento do projeto, e vamos entrar em processos específicos de definição de requisitos e escopo, criação da estrutura analítica do projeto, definição das atividades e construção do cronograma. Então, o que é o grupo de processos de planejamento? Basicamente, ele consiste no grupo de processos que fomentam a definição do escopo total do esforço. Nós vimos que na elaboração do termo de abertura do projeto, nós temos a descrição bem sucinta do escopo inicial do projeto. É naquele documento que nós formalizamos o início do projeto para ele ser autorizado e dar os poderes para o gerente de software demandar os recursos da organização. Nesse grupo de processos de planejamento, ao final de todos esses processos, nós vamos ter a visão do escopo total, do esforço que a gente tem que empreender para executar esse projeto. Lá no termo de abertura, nós tínhamos objetivos mais alto nível, menos específicos. Aqui, nesse grupo de processos, nós vamos estabelecer e refinar os objetivos do projeto. Então, terminando esse grupo de processos de planejamento, nós vamos saber exatamente qual que é o escopo do projeto, quais são os objetivos específicos que devem ser alcançados e, principalmente, qual que é o curso de ação que nós precisamos empreender para alcançar esses objetivos específicos do projeto. Via de regra, esses processos de planejamento, eles passam por elaboração progressiva, por ciclos de retroalimentações periódicas. Não são processos que nós definimos uma vez, construímos o documento de cada processo e não visitamos mais. Porque a ideia do planejamento, a gente tem que, nós planejamos uma ação antes de executá-la. Mas durante a execução dessas ações, dessa ação ou dessas ações, alterações podem ser necessárias e via de regra são. Então nós revisitamos esses processos, esses documentos produzidos nesse grupo aqui e atualizamos, fazemos uma elaboração progressiva. Então esses são os processos de planejamento. É um dos maiores grupos de todos os 5 que nós vamos estudar. Aqui nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 agrupamentos de processos de planejamento. A gente pode falar que é grupo porque o grupo são todos eles. E nós vamos, nessa aula de hoje, falar sobre o gerenciamento do escopo do projeto e o gerenciamento do cronograma. E nas aulas seguintes nós vamos completar todos esses grupos aqui. Observem que para cada um desses agrupamentos, desses 9 agrupamentos de processos de planejamento, a primeira ação de todos eles, o primeiro processo de todos eles é planejar. Por exemplo, aqui no gerenciamento do escopo do projeto, eu tenho planejar o gerenciamento do escopo. No cronograma, eu tenho planejar o gerenciamento do cronograma. Custos, planejar o gerenciamento dos custos. Então, todos esses agrupamentos, a primeira ação, o primeiro processo é planejar o gerenciamento de todos os demais processos que serão executados. Para a gente, só retornando aqui, primeiro que a gente faz é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Não é bem o primeiro, por quê? O plano de gerenciamento do projeto é uma consequência de todas as saídas desses processos aqui. Então, o plano de gerenciamento do projeto inclui gerenciamento do escopo,
cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, aquisições, riscos e gerenciamento das partes interessadas. Ao final, esse desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, ele vai ser um documento que vai incluir todas essas informações. O que é esse documento, né? Essa ação, esse processo, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto? É um processo de definição, preparação e coordenação de todos os componentes do plano, como eu já falei. Nele, nós produzimos um documento abrangente que vai definir a base de tudo que a gente vai ter que executar no projeto, de todo o trabalho e como ele vai ser executado. É o que vai ser executado e como vai ser executado, de uma forma mais abrangente. E também documentamos aqui as necessidades do projeto. Okay? Aqui, para todos esses processos, nós vamos ter essa figura aqui, que vocês encontram no PMBOK 6ª edição, né? Esse tipo de figura aqui, que determina quais são as entradas e quais são as saídas. O que são entradas? Entradas são documentos ou componentes do projeto ou do plano de projeto que é recomendado que você revise essas documentações, esses processos, antes de efetuar esse processo. No caso aqui, é o processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Então, quais são as entradas dele? As entradas que eu preciso considerar, que a gente fala que são componentes auxiliares, é o termo de abertura do projeto, as saídas de outros processos, de outros projetos, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. Então, eu preciso considerar essas entradas para elaborar o meu plano. Aqui, pessoal, eu estou falando sobre plano de modo geral. Nós vamos entrar em cada uma dessas opções aqui, esses processos. E qual que é a saída? A saída é um documento, é o plano de gerenciamento do projeto. É um documento físico com todos os detalhes, né? Um plano abrangente. Para começar, nós vamos falar sobre o gerenciamento do escopo do projeto. O gerenciamento do escopo do projeto ele é composto por quatro processos. O primeiro deles é planejar o gerenciamento do escopo. Depois, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a estrutura analítica do projeto. Nós vamos ver cada um deles agora nessa sequência. Mas a sequência que nós vamos ver não necessariamente ela é linear. Durante a definição do escopo, por exemplo, eu posso ter que retornar e atualizar os documentos que foram produzidos no processo de coleta de requisitos. Da mesma forma que quando eu for criar a estrutura analítica do projeto, que é dividir o meu projeto em pequenas partes para facilitar as entregas, a execução, pode ser necessário que eu tenha que revisar o escopo. Então, essa sequência aqui ela não é linear, mas ela é interdependente. O primeiro processo do gerenciamento de escopo é planejar o gerenciamento de escopo. Como eu falei para vocês, cada um daqueles agrupamentos, todos eles, cada um, o primeiro processo é planejar o gerenciamento de alguma coisa. Nesse caso aqui é o escopo. O que a gente faz aqui? Nós criamos um plano de gerenciamento do escopo, do projeto e do produto. Porque o projeto é uma coisa, o produto é outra. O projeto é o que vai ser executado dentro do projeto e o produto é o que vai ser entregue ao final dele. E qual que é o objetivo desse processo? Ele documenta como será definido, validado e controlado, ou seja, ele define a metodologia de gerenciamento do escopo do projeto. Aqui, por exemplo, nós podemos definir as ferramentas que são utilizadas, os papéis que cada integrante do projeto vai ter, enfim. E quais são os componentes que eu posso utilizar para construir, para executar esse processo? O plano de gerenciamento da qualidade, descrição do ciclo de vida do projeto, abordagem de desenvolvimento, tudo isso são recursos que nós podemos utilizar para poder, podemos e devemos
pelo menos consultar para poder executar esse processo. As entradas, né, o termo de abertura, os fatores ambientais da empresa, mas como saída, tá, eu vou sempre focar nas saídas. O que eu preciso entregar ao final de cada um desses processos. Nós vamos passar por vários, tá? Todos eles vai ter entrada e saída. O que eu preciso ter na entrada, consultar, auxiliar, considerar, e quando eu concluir esse processo, que aqui no caso é planejar o gerenciamento do escopo, o que eu preciso entregar na saída? Então, para todos esses processos, daquele diagrama grande que nós vimos no início da aula, nós vamos ter entradas e saídas. Eu vou focar mais nas saídas, para não ficar repetitivo, ok? Então, o que eu preciso entregar aqui na saída do processo de planejar o gerenciamento do escopo? O plano de gerenciamento do escopo, que é um documento, né, que eu vou descrever como eu vou gerenciar, controlar e monitorar esse escopo, e o plano de gerenciamento dos requisitos. Isso porque o escopo está diretamente relacionado aos requisitos. Ah, mas eu não sei quais são os requisitos ainda. Não se preocupe, aqui nós só estamos planejando como gerenciar o escopo, como coordenar ele. Agora sim, agora vem o processo de coletar requisitos. O que esse processo faz? Ele determina, documenta e gerencia as necessidades e requisitos do projeto, ou seja, das partes interessadas. Porque o que move o projeto são as partes interessadas, são os demandantes do projeto. Então ele determina, documenta e gerencia, tá? Esse processo ele determina, documenta e gerencia as necessidades e requisitos para cumprir os objetivos. Então, dado que eu tenho os objetivos definidos no meu plano do projeto, eu preciso coletar os requisitos que vão me levar, que vão me conduzir a atingir esses objetivos. Esse processo é a base para a definição e gerenciamento do escopo do produto e do escopo do projeto. Nós falamos sobre o plano de gerenciamento do escopo, que é simplesmente determinar como vai ser o gerenciamento do escopo, mas nesse plano eu não determino qual é o escopo. O escopo eu começo a determinar quando eu começo a coletar os requisitos, mas requisitos é diferente de escopo. Primeiro a gente coleta os requisitos que vão servir para uma definição, né, para uma base do escopo do produto e o escopo do projeto. Okay? O que é os requisitos? É uma listagem. Quais componentes que eu posso utilizar para auxiliar nesse processo? O plano de gerenciamento do escopo, que eu fiz anteriormente, o plano de gerenciamento dos requisitos, que também é uma saída do plano de gerenciamento do escopo, e o plano de engajamento das partes interessadas. Visto que eu preciso atender às necessidades dessas partes interessadas, eu preciso considerar esse documento, qual que é o engajamento que há entre essas partes para poder conseguir atender e comunicar os requisitos para todos. Então, essas são as entradas desse processo. Então, aqui eu vou ter plano de gerenciamento do projeto, termo de abertura do projeto. Nesses processos iniciais, ele sempre está aparecendo. E como saída, eu vou ter a documentação dos requisitos, a descrição desses requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Que documento que é esse? É o documento que identifica quais são os requisitos do projeto e quais são as entregas, os resultados que são associados a cada um desses requisitos. Por isso que chama matriz de rastreabilidade. Cada requisito, ele ou um conjunto de requisitos, um grupo, ele necessariamente ele deve gerar uma entrega, ele gera uma expectativa. Depois, eu tenho o processo de definir o escopo. É o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. E como que eu faço isso? Através dos requisitos que foram coletados no processo anterior. Então, nesse escopo aqui, nesse processo de definir o escopo, eu vou descrever os limites do projeto. Quem vai determinar os limites são os requisitos. Vou descrever os limites do projeto,
os serviços ou resultados e os critérios para aceitação, que são os critérios determinados pelas partes interessadas que consideram que aquele projeto ele atingiu o objetivo. Componentes do projeto que eu posso utilizar para poder construir esse escopo: registro das premissas, né, que são o que deve ter no projeto, que também é um documento que é feito em etapas anteriores ao projeto, fora do projeto, naquela fase de estudo de viabilidade, a documentação dos requisitos, que eu fiz no processo anterior, e o registro dos riscos. O registro dos riscos é importantíssimo para definir quais os limites do projeto, o que eu tenho que entregar no produto e quais são os riscos associados à não entrega desse escopo ao final. Outros componentes que podem ser atualizados se como resultado da saída desse processo: definir escopo, registro das premissas, documentação dos requisitos. Isso porque, na hora de construir o escopo, pode ser necessário remodelar os requisitos, refinar ou torná-los mais abrangentes. Matriz de rastreabilidade e registro das partes interessadas. Quando a gente fala de escopo, de requisitos, a gente está falando também das partes interessadas, que são as expectativas de cada um deles, né? Como saída desse processo, eu tenho a especificação do escopo do projeto propriamente dito, tá? Então aqui, aquele escopo inicial feito no termo de abertura do projeto, ele ganha mais corpo, ele fica mais consistente, mais abrangente, mais claro, mais detalhado. E atualizações de documentos de projeto, que podem ser esses documentos aqui, né? O registro das premissas, documentação dos requisitos, a matriz e o registro das partes interessadas. Mas não somente esses documentos, tá? Essas sugestões aqui, elas são feitas pelo PMBOK, mas dependendo do projeto, da sua necessidade, pode ser necessário atualizações em outros documentos. Para finalizar o grupo de processos, o agrupamento, né, de processos de escopo, nós temos a criação da estrutura analítica do projeto, que é uma consequência de todos os processos anteriores, que é o processo de subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores. Por isso que é uma estrutura analítica. Então, nós quebramos as entregas, quebramos as fases do projeto para tornar mais simples o cumprimento de cada uma delas. Então, em consequência disso, eu tenho uma visão estruturada do que deve ser entregue. Então, isso facilita na hora de implementar o cronograma de entregas. O que eu posso considerar para construir essa estrutura analítica do projeto? Especificação do escopo, documentação dos requisitos e o que pode ser alterado? O registro das premissas e a documentação dos requisitos também. Isso porque quando eu vou fazer uma subdivisão das minhas entregas, do meu projeto, do trabalho a ser realizado, pode ser necessário remodelar os requisitos para adequar. Pode ser que eu tenha que quebrar grupos de requisitos e tenha requisitos órfãos dentro de entregas. Então eu preciso remodelar isso, talvez para fazer entregas maiores e outras menores, para não deixar requisitos órfãos. E como saída da estrutura analítica do projeto, eu tenho a linha de base do escopo. O que é a linha de base do escopo? É a fotografia daquele momento em que o escopo ele foi detalhado, ele foi definido e foi aprovado, foi autorizado. Então eu tenho a linha de base do escopo e pode ser alterado. Por isso que chama linha de base, né? E também tenho como saída atualizações de documentos do projeto. Seguindo agora, nós passamos para o agrupamento de processos de gerenciamento do cronograma do projeto. Então, anteriormente nós vimos o escopo.
Agora que nós temos os requisitos e o escopo definido, eu preciso definir também quando vai ser executado cada uma dessas atividades. Então aqui eu defini o que deve ser executado e aqui quando. O primeiro deles, como todos os agrupamentos de processos, é planejar o gerenciamento do cronograma. Então, nesse processo, nós estabelecemos as políticas, os procedimentos e a documentação necessária para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. Então, planejar o gerenciamento do cronograma é colocar no papel como ele vai ser controlado, quando ele vai ser atualizado, em que circunstâncias ele vai ser atualizado, quais são as partes que devem ser comunicadas quando isso acontecer, e quando a gente mexe no cronograma, a gente mexe também na alocação de recursos do projeto, nos recursos financeiros disponíveis. Então a gente mexe com boa parte do projeto, por isso que é necessário ter um plano. E esse plano, ele fornece as orientações e as instruções necessárias sobre como o cronograma do projeto ele vai ser gerenciado ao longo de todo ele, desde o início, lá na definição do escopo, até a entrega do produto final. E o que eu posso consultar para criar esse plano de gerenciamento do cronograma? O escopo e a abordagem de desenvolvimento, ou seja, quais são as ferramentas, as técnicas, os métodos, as metodologias que serão empregadas para se desenvolver o software. Isso tudo vai impactar na forma de como eu vou gerenciar o meu cronograma. Então, como saída, eu tenho o plano de gerenciamento do cronograma, que é o documento mesmo, né? Agora nós começamos a especificar as atividades, os processos do gerenciamento do cronograma. O primeiro processo dele é definir as atividades. Definir as atividades é o processo de identificação e documentação das ações específicas que devem ser realizadas para atingir os objetivos do projeto. Então, definir as atividades basicamente é decompor tudo o que deve ser feito em pacotes e para essas atividades serem direcionadas para a construção do cronograma. O cronograma é um objeto maior que reúne todas as atividades que devem ser feitas, né? Então ele diz quando devem ser feitas, mas ele não diz o que deve ser feito. É nesse processo aqui que a gente define o que deve ser feito para atingir o objetivo do projeto. Então, alguns componentes que a gente pode utilizar para executar esse processo é o plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base do escopo, né, que é aquela fotografia que a gente tira do escopo definido e autorizado. Como saídas da definição de atividades, eu tenho uma lista de atividades, atributo das atividades. O que são esses atributos? É uma descrição mais detalhada das atividades, das interdependências, dos recursos que podem ser necessários, né? Enfim, a lista de marcos, que são listas de acontecimentos importantes dentro do projeto, por exemplo, entregas parciais, solicitações de mudança feitas pelas partes interessadas e também atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Depois que eu tenho essas atividades definidas, né, eu tenho elas listadas, né, como uma saída aqui, ó, lista de atividades e atributo delas, o próximo passo é sequenciar essas atividades, é identificar e documentar quais são os relacionamentos entre cada uma dessas atividades, para que a gente não inclua no início dos trabalhos do projeto de software atividades e dependem da resposta de outras atividades. Dependem da saída de outras atividades. Por isso que é nesse processo que a gente define a sequência lógica de todo o trabalho que deve ser executado ao longo do projeto, para a gente
é extrair eficiência diante de todas as restrições que nós podemos encontrar. Então, se eu defino uma atividade A, que depende de uma atividade B, que começa depois de A, eu vou ter que parar o projeto, mexer ali no meu cronograma, remanejar essas atividades, remanejar recursos, porque os recursos eles têm calendários. O que é um calendário de recurso? São os dias, os horários, as situações que aquele recurso está disponível. Então, se eu mexo no sequenciamento das atividades, eu mexo no cronograma e mexo nos recursos. E talvez esses recursos estão sendo utilizados ou vão ser utilizados em outros projetos por outros gerentes. Por isso que é importante definir essa sequência lógica para obter o mais alto nível de eficiência. E quais componentes que eu posso utilizar para executar esse processo? O plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base do escopo, por exemplo. É só uma sugestão. E quais os componentes que podem ser atualizados como consequência desse processo de sequenciar as atividades? Eu posso ter que alterar os atributos dessas atividades. Quando eu coloco elas em sequência lógica, eu posso perceber que os atributos estão incompletos ou estão conflitantes. A lista de atividades também pode mudar, eu posso incluir ou retirar atividades. Registro das premissas feito lá no início do projeto e a lista de marcos importantes do projeto. E estimar as durações das atividades. Então eu listei as atividades, sequenciei, agora eu vou estimar as durações das atividades, que é o processo que antecede a criação do cronograma propriamente dito. Então, nesse processo eu vou estimar o número de períodos de trabalho, ou em horas, ou em dias, ou em semanas, que são necessários para terminar as atividades específicas com os recursos vinculados a cada uma delas. Então, nesse processo, eu vou estimar de forma individual o tempo para concluir cada uma das atividades sequenciadas no processo anterior. E quais documentos eu preciso ou posso ter que atualizar com esse processo? Os atributos das atividades, o registro das premissas e o registro das lições aprendidas, que é como se fosse um diário executado ali, mantido pelo gerente de projetos do sistema, e que narra todas as dificuldades encontradas e como elas foram superadas dentro daquele projeto. E como saída desse processo, eu tenho as estimativas de duração de tempo de cada uma dessas atividades, bases das estimativas e algumas atualizações nos documentos do projeto, como eu falei anteriormente. E aí, pessoal? Então, aqui nós fechamos essa parte 1, dos processos de planejamento. Nós falamos sobre escopo e cronograma, e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade no grupo de processos de planejamento com mais 2 aulas desse conteúdo. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.